Olá, tudo bem? Bom, hoje eu quero trazer uma informação bem importante para você que tem acompanhado o Intríade, ou para você que vai assistir esse vídeo aqui no Instagram, no Facebook, enfim. Nós vamos começar uma série de episódios onde eu vou estar trazendo aqui alguns temas, por exemplo, sobre ansiedade, depressão, solidão, alguns temas da saúde mental. Mas também vou abordar em alguns momentos temas da teologia, e nesses programas, nesses episódios, eu estarei sozinho conversando com vocês e até respondendo algumas perguntas concernente aos temas que vocês vão acompanhar. E para isso eu quero já pedir para vocês que nos ajudem sugerindo temas. O que você acha que a gente poderia tratar, que eu poderia contribuir com você nessas temáticas, seja da teologia, da vida da igreja, seja da fé, da religião, como também da parte da psicologia e outros temas que de repente pode surgir aí na sua cabeça que eu nem estou pensando no momento. Então ajude a gente com as sugestões. Manda para a gente nos comentários aqui dos rios, das nossas postagens. Pode mandar sugestão, eu vou ler e quando eu for tratar do assunto que você sugeriu, eu vou inclusive lembrar de você aqui no programa, tá certo? E para começar, hoje, já de cara, eu vou começar com um tema que eu considero assim muito importante, porque recebo muita gente me perguntando, conversando e tenho observado, e é uma realidade, que é um tema muito recorrente hoje nas conversas dentro do contexto familiar. Então, quando eu observo uma pessoa que está triste, percebo que ela está angustiada, eu posso ter a impressão e até a pressa de dizer que aquela pessoa está com depressão. Então, hoje, muita gente acaba rotulando pessoas, fulano de tal está deprimida, está com depressão. E depressão não é algo que se possa diagnosticar com apenas um olhar para a pessoa ou por apenas um momento de tristeza que a pessoa esteja passando. Então, pensando nisso e observando isso, especialmente no nosso tema, aliás, no nosso tempo, em que muita gente foi acometida deste mal, tanto da ansiedade como no caso da depressão. Vamos falar então de depressão. Primeiro, para a gente poder ter uma conversa bem importante e não só receber uma informação, não só levar para você uma informação, mas tentar ser o mais didático e o mais claro, o mais simples possível para que todo mundo possa acompanhar o nosso raciocínio e entenda o nosso conteúdo. Então, quando se fala de depressão, a gente está falando de algo que é uma realidade do nosso tempo. Mas eu queria dizer para vocês aqui, primeiro, o que não é depressão, o que a depressão não é. Porque existem muitas pessoas que chegam diante de uma outra e porque leu em algum lugar ou porque tem uma certa impressão que sabe sobre o tema e acaba então dando diagnóstico sem ter condições de fazer isso, sem ter respaldo científico para dar o diagnóstico. Então, primeiro, a depressão não é apenas uma tristeza. Tristeza é tristeza. Nós somos seres emocionais. Nós temos afetos, nós temos sentimentos, nós temos emoções. E é comum que em determinados momentos da vida, em alguns episódios da vida da gente, a gente enfrente circunstâncias que acarretam para a gente uma sensação de tristeza, aquela tristeza que aparece em resposta a uma condição real que a gente está vivendo, a uma situação, seja pela perda de um ente querido, o rompimento de um relacionamento com alguém importante, a quebra de uma confiança, uma enfermidade, inclusive, uma tristeza que advém muitas vezes da falta de recursos financeiros. Enfim, muita coisa pode trazer tristeza. Tristeza é um sintoma da nossa humanidade. O ser humano, ele se alegra, mas ele também se entristece. Portanto, tristeza em si mesma, ela não é simplesmente ela não vai denotar uma depressão. Ela pode estar inserida entre a sintomatologia da depressão, mas para que ela seja caracterizada como depressão, a gente precisa aprofundar mais sobre ela e já já eu falo para você sobre ela. Outra coisa, desânimo. O desânimo
não é em si mesmo também depressão. Você pode ver alguém desanimado, sem vontade de sair de casa. Ora, existem vários fatores que podem causar desânimo numa pessoa. Pode ser, inclusive, fatores biológicos. Essa pessoa pode estar com redução de algum hormônio, ela pode estar com algum problema de saúde física mesmo, biológica, e isso pode causar desânimo. Uma coisa que também pode causar desânimo, a pessoa não tem prazer de sair para trabalhar, de repente é o salário que ela está recebendo lá, o ambiente do trabalho que não está mais agradável e ela se sente desanimada só de pensar de ir trabalhar. E até pode ser considerado aqui também o desânimo como um sintoma, por exemplo, da síndrome de burnout. Mas isso, perdão, mas isso é outra questão. Porém, o desânimo em si, apesar de na depressão aparecer, e às vezes aparece mesmo o desânimo como sintoma, em si mesmo, ele não é imediatamente uma questão de depressão. O mau humor também, que pode aparecer como um sintoma da depressão, o mau humor às vezes é apenas uma resposta também às circunstâncias reais. Volto a dizer, nós somos seres humanos e, como seres humanos, nós temos os nossos afetos, nós temos o nosso humor. Às vezes, a gente não quer papo com ninguém, às vezes, uma situação estressante causa dias, às vezes, alguns episódios de mau humor. Depois que resolve o problema, volta tudo ao normal e a pessoa fica de boa. Então, em si mesmo, depressão não é mau humor. Também, e aqui vai uma coisa muito importante, depressão não é fraqueza. Tem gente que pensa, ah, não, esse negócio de depressão é para gente fraca. Fulano de tal é muito fraca. Tem gente até que faz esse tipo de comentário, né? Ah, fulano de tal sempre foi assim, esse jeitinho meio fraco, qualquer coisa ela se abala. Às vezes é apenas uma forma, é até o temperamento da pessoa. É como ela responde às circunstâncias da vida. Mas depressão não é sintoma de fraqueza. Uma pessoa que sofre de depressão, não necessariamente ela sofre porque ela é uma pessoa fraca, fraca de caráter, as pessoas dizem é fraca de mente, né? Tire isso do seu vocabulário, principalmente quando você for tratar com uma pessoa que de fato está com a depressão. Também, depressão não é preguiça. Tem gente que já logo taxa, já pega o carimbão, né, e toma-lhe. Ah, fulano de tal está com preguiça e diz que é depressão. Se tem uma coisa que pode prejudicar muito uma pessoa que está com depressão, é justamente esses rótulos, esses carimbos, esta falta de empatia das pessoas que cercam alguém com depressão. Depressão, gente, não é preguiça. E preguiça em si mesma não é depressão. E é muito importante que a gente tenha muito cuidado, que a gente tenha muito tato para lidar com pessoas que de fato foram diagnosticadas com depressão. Depressão também não é uma simples falta de vontade, não é também falta do que fazer. E olha, essa aí, depressão não é falta de fé. No meio religioso, eu estou falando agora de um lugar que eu conheço bastante, é muito comum que pessoas afrontem uma pessoa com depressão dizendo, isso é falta de fé, você tem que ter fé, você tem que ler a Bíblia, aí você vai ter fé e você vai vencer a depressão. Ora, é claro que nesse ambiente da fé, da religião, a gente sempre vai considerar que algumas coisas que acontecem na vida da gente têm a ver com relação à fé. Mas ninguém diz que uma pessoa está com dor de cabeça porque a dor de cabeça dela é falta de fé. Ninguém diz que a pessoa está com câncer. Olha, você está com câncer? Isso é falta de fé. Ninguém faz isso. E por que fazem isso com relação à depressão, que é um sofrimento psíquico, que é uma doença categorizada, caracterizada? Depressão é uma doença que é diagnosticada, que tem sintomatologia, que tem etiologia, que tem as suas causas. Portanto, é muito importante que você não carimbe ninguém dizendo que ela é falta de fé. Pior ainda, quando as pessoas ainda dizem assim dentro das igrejas, olha,
Isso é demônio, né? Isso é, eu estou rindo, mas é muito sério, né, meninos? É muito sério. Uma pessoa que chega e diz para outra, olha, isso aí é demônio, causa um sofrimento muito maior do que aquele sofrimento que a pessoa já tem. A depressão já traz em si todos os ônus dos seus sintomas. Se vem alguém de fora e ainda acrescenta mais peso a essa pessoa, isso causa mais dor e mais sofrimento. Então, depressão não tem a ver com demônio. Ah, mas eu sei que muita gente vai dizer, mas pastor, você sabe que o demônio está por aí. O demônio está por aí mesmo, gente, né? Alguém disse uma vez, acharam o diabo lá no canto de uma casa chorando e chegaram com ele e disseram assim, mas o que foi, seu diabo? Por que você está chorando aí? Ele disse, ah, esses crentes aí, tudo eles dizem que sou eu. Ou seja, não adianta ficar colocando tudo nas costas dos demônios, porque tem coisas que é da nossa própria, são coisas da nossa própria natureza, da nossa natureza humana, da nossa constituição fisiológica, biológica, mental. Não é? Nós somos um aglomerado de vida pulsando dentro desse corpo, nós somos um universo onde as células, os neurônios, todo o nosso sistema biológico, nosso organismo como um todo, em algum momento entra em colapso aqui e ali, perde a homeostase, enfim. Então não dá simplesmente para a gente taxar uma pessoa que está com depressão de que ela esteja em pecado, de que ela está com falta de fé ou que ela está com demônio. Por favor, é muito importante e agora eu quero realmente olhar nos teus olhos. Uma pessoa com depressão precisa de amparo, de empatia, de atenção, de amor. Ela não precisa ser acusada de nada, ela precisa ser acolhida. E, lógico, procurar ajuda psicológica, ajuda profissional, seja no psiquiatra, seja no psicólogo, e fazer muitas vezes, muito importante, a interação entre o psiquiatra e o psicólogo. Ah, é importante também a fé, é importante procurar o seu recurso de fé, é importante. Na verdade, sempre eu falo dessa rede de apoio. Se uma coisa começar a entrar em choque com a outra, se uma coisa começar a anular a outra, aí você precisa ter muito equilíbrio e pessoas de confiança para ajudar você a como você vai lidar com essas diferenças, às vezes, de cada rede, de cada lugar dessa rede de apoio. Bom, então, o que é depressão? Eu falei aqui o que não é depressão, você pode perguntar, tudo bem, mas então o que é depressão? Primeiro, a depressão é de fato uma doença catalogada. Ela é uma doença e é uma doença silenciosa, digamos por assim dizer, ardilosa. Ela às vezes vai chegando lentamente, como aqueles grandes gigantes que vão aparecendo e a gente vai só percebendo que está chegando uma sombra ali de tristeza, de angústia, de falta de desejo de viver. Vai chegando devagar, sorrateiramente. Daqui a pouco você começa, a pessoa que sofre da depressão, começa a sentir que alguma coisa está diferente. O mundo começa a perder a cor. E ela pode acometer pessoas de todas as idades, inclusive crianças. A gente sabe da incidência de depressão nos idosos, o quanto isso é muito comum. A gente sabe que nas relações sociais, existem nas nossas relações de amizades, a gente começa a perceber adolescentes que do nada começam a se ausentar daquele meio social, daquele convívio social, começa a se isolar. Você começa a ver algumas crianças que antes pulavam, brincavam, estavam o tempo todo envolvidas em alguma atividade, daqui a pouco ela para de se envolver nas atividades, e aí a pessoa diz, ah, agora a fulana de tal está mais tranquila, né? Daqui a pouco aquela tranquilidade se transforma numa apatia, ela começa a já não ter mais vontade de fazer aquilo que antes fazia. E existe um conjunto de sintomas. E aqui está
o que é muito importante a gente pensar, a gente avaliar. Depressão, existe um conjunto de sintomas que precisam ser avaliados por um profissional. É um profissional, o psiquiatra, ele tem uma base para poder dizer para você que aquilo ali, aquele conjunto de sintomas, está apontando para uma depressão. Além de apontar para uma depressão, vai se entender que tipo de depressão é essa. Se ela está em estado de ser leve, se é uma depressão leve, se é uma depressão moderada, se é uma depressão profunda, né? Cada conjunto de sintomas, quanto mais sintomas aparecem, quanto mais imobilizada a pessoa fica, quanto mais dificuldade a pessoa tem de continuar vivendo a sua vida do modo que ela vivia antes, mais isso vai apontar para o nível dessa depressão. Então é muito importante que a gente olhe para esse conjunto de sintomas que vão provocar ali sofrimento psíquico, que vão provocar afastamento, falta de produção no trabalho, começa a prejudicar a vida desta pessoa nas suas relações sociais, nas suas relações profissionais. A pessoa deprimida vai sentir uma tristeza prolongada. Então, ela não sente uma tristeza por conta de uma situação que aconteceu com ela ali, e aí ela ficou triste, daqui a pouco ela conseguiu elaborar, foi resiliente e resolveu. É uma tristeza profunda, é uma tristeza contínua e por tempo prolongado. Não é comum que uma pessoa que antes era muito alegre, era muito feliz, muito dinâmica, agora esteja 20, 30, 40 dias com aquela tristeza e tudo que tenta fazer não consegue. Aquilo que antes era tão bom para essa pessoa, que era tão estimulante para essa pessoa, de repente perca o seu brilho. Alguém diz que a depressão faz com que a vida da pessoa seja enxergada por ela como um quadro cinza. O mundo se torna cinza, sem cor, sem brilho, sem beleza. Então, observar essas questões, a pessoa se sente infeliz, se sente muitas vezes fora do contexto, inadequada, incapaz, muitas vezes, de lidar com as suas demandas, incapaz de se concentrar, perde a sua concentração, perde a vontade de viver. E, em geral, a gente vai encontrar pessoas que vão falar da sua tristeza, falar dos seus sintomas, dizendo que tudo isso faz com que ela não tenha mais vontade de viver. E a vontade de morrer, de escapar, de fugir, de não mais ter que encarar os desafios da vida, as suas responsabilidades na vida, acabam levando essa pessoa a um estado muito perigoso, que é a intencionalidade suicida. Aí é muito perigoso. Nesse momento, já ultrapassamos a hora de dar atenção, de cuidar e de orientar essa pessoa a buscar ajuda profissional. Então, o que fazer? Claro, o que fazer para vencer a depressão? Primeiro, se dê conta. Primeiro, entenda, aceite, eu estou com depressão. Não é aceitar no sentido, eu vou aceitar a depressão para a minha vida e pronto. Não. Você tem que admitir, talvez essa seja a palavra mais correta. Você tem que admitir, não está normal, não está legal. Essa tristeza está demorando a passar. Se tem alguém do seu lado, uma pessoa de confiança, que já chamou você e disse, olha, eu estou estranhando essa tristeza, está demorando muito tempo para passar. Você não acha que chegou a hora de procurar uma ajuda? Se você quiser, eu vou com você. Eu estou aqui do seu lado. Você já percebeu que está prejudicando até o seu trabalho? Você já não tem mais prazer nisso? Claro que você não vai chegar lá e dizer, você está com depressão. Não. Você vai mostrar que você está atenta a essa pessoa e que você quer ajudá-la. Se é você a pessoa em questão, procure ajuda. Se você não tem força de procurar um psiquiatra ou
procure primeiro um clínico geral, vá lá no clínico, conte para ele que provavelmente ele vai te encaminhar. Não tenha preconceitos quanto ao psiquiatra, ao psicólogo, porque eles tratam da sua saúde, de parte da sua vida que a profissão deles, a ciência deles, lhes capacitam a tratar. Então não tenha preconceito quanto a isso. Ah, você tem um ciclo de fé que pode te ajudar? Também procure. Não deixe de buscar essas alternativas também, lógico, mas especialmente não deixe de procurar ajuda profissional. Bom, esse foi o toque de hoje. A gente tentou fazer algo bem sintetizado para que você ouça. Se você quiser que a gente fale mais sobre esse tema, manda perguntas para a gente, porque aí a gente já vai fazer o próximo. Se quiser que a gente fale novamente sobre a depressão, que a gente aprofunde mais isso, é só você mandar as perguntas, que aí no próximo a gente já responde para você essas perguntas, tá bom? Fica na paz e, olha, segue a gente. Também eu vou pedir para você, se é um conteúdo relevante, se você conhece pessoas que você sabe que precisa assistir esse vídeo, compartilhe, tá bom? Se inscreva no nosso canal, mande as suas sugestões e nos ajude a manter esse podcast no ar. Grande abraço.